dia, boa tarde, boa noite, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Tá? Esse aqui é o canal Engenharia em Perspectiva, que é uma iniciativa com o intuito, né, de discutir temas de interesse da engenharia. Essa iniciativa é patrocinada pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio do nosso Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje nós temos um entrevistado para lá de especial. Eu fiquei muito honrado com a recepção do meu convite, que é o magnífico reitor da Faculdade de Engenharia Industrial. Na verdade, deixa eu me corrigir, é reitor do Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros, FEI, tá? Que é uma instituição, ela foi criada, na verdade, eu acho que ela se juntou no Centro Universitário em 2002, me corrija aí, professor Gustavo, se eu estiver correto, mas é uma instituição bastante longeva, tá? Então, ela, na verdade, esse padre, né, Saboia de Medeiros, foi um jesuíta, um grande inovador na época, né? E que em 1941 ele criou uma escola superior de administração de negócios em São Paulo, baseada em Harvard, né? Então, um cara que realmente era um visionário, tá? Isso aí em 41. E depois ele fundou, então, a nossa conhecida, né, a gente está dentro do contexto de engenharia, Faculdade de Engenharia Industrial, né, que é a nossa FEI, foi fundada em 46, tá? E de lá para cá, várias outras escolas foram agregando esse centro universitário, tá? É bastante interessante por um primeiro aspecto, que é uma instituição ligada aos jesuítas, né? Os jesuítas, como a gente sabe, durante o período colonial do Brasil, eles foram 100%, né, das iniciativas educacionais do Brasil, e a gente fica muito contente de saber que os jesuítas continuam, então, suportando iniciativas e especialmente escolas tão especiais como a FEI, como o Centro Universitário, tá? Então, eu gostaria de passar a palavra, então, ao professor Gustavo, tá? Inicialmente, gostaria de dizer que fiquei muito feliz, que ele também é um engenheiro mecânico, é um colega de profissão, tá? E que, inclusive, ele tem atuado, ele desenvolve plenamente suas atividades como engenheiro, embora na função de reitor, né? E que a gente tem, inclusive, afinidades bastante grandes aí na área de atuação, tá? E também, num primeiro momento, professor, o que a gente, como é comum aqui, de praxe, a gente dá um momento aí para o senhor falar livremente sobre sua carreira. Aliás, uma carreira meteórica, né? Tão jovem assim. Eu conheci vários reitores, né? Por conta de projetos que eu participei aqui na USP, não jamais nenhum tão jovem, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante que gostaria que você contasse para a gente também. E, evidentemente, aí fique à vontade aí para emendar todos os assuntos que você julgar necessário na sua carreira, não só de engenheiro, mas até chegar nessa condição de reitor, tá? Eu vou tentar intervir o mínimo possível, né? Mas assim que a gente for conversando, né, dentro do que a gente conversou, uma coisa mais informal, eu vou interrompê-lo aí, tá bom? Mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua presença. A gente pode imaginar a quantidade de compromisso que o senhor tem aí no seu dia a dia, então ficamos novamente muito honrados aí com a sua presença. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Renato. A honra é minha, é nossa, né? Falo em nome da FEI. Obrigado pelo convite do canal Engenharia em Perspectiva. Quero saudar a todos da audiência que estejam acompanhando, porque é uma temática de grande interesse, é importante que nós possamos discutir, né? E foi uma alegria mesmo nós termos aí algumas coincidências da área de atuação, né, Renato? Eu, como pesquisador, tenho atuação aí na área estrutural, integridade estrutural, simulação computacional, então foi uma alegria saber aí dessa coincidência. Bem, realmente a FEI, o Renato citou um pouquinho do seu perfil, né? Então é uma grande honra para mim ajudar na condução dessa instituição. E como trajetória, eu já estou aqui na FEI há 15 anos como professor, como docente, mas como o Renato pediu, vou contar um pouquinho do início, como eu me encantei pela engenharia, e realmente encantei. Eu sou um entusiasta pela área. Isso ocorreu desde a adolescência. Eu trabalho desde cedo, desde os 13 para 14 anos. Comecei aprendendo assim de baixo mesmo em uma empresa metalúrgica que tive uma oportunidade. Não tinha nenhuma formação ainda,
mas aquela proximidade com os equipamentos, com os processos produtivos, com os sistemas mecânicos em geral, desde os mais simples, sistemas pneumáticos, hidráulicos, até os mais complexos, sistemas mais automáticos, inclusive à época, eu estou falando aqui final da década de 90, aquilo foi me chamando a atenção cada vez mais. Eu sempre gostei muito de ler, eu também tive muito contato com leituras dos engenheiros da antiguidade, desde Leonardo da Vinci e outros que foram visionários e foram transformando não só a indústria, mas a engenharia, até Henry Ford, e tudo que nós tivemos no século XX. Então, isso passou a gerar um grande encantamento mesmo pela área de engenharia, como uma profissão que ela, digamos assim, ela tem uma característica que é muito diferente das outras. Você tem a capacidade de identificar um desafio na sociedade, pensar em uma ideia, engenheirar aquela ideia e depois disponibilizar aquilo para proporcionar qualidade de vida, proporcionar bem-estar. Eu sempre achei isso desde os meus primeiros anos aí, tomando algum contato, trabalhando lá na adolescência, e foi aí que eu optei por ingressar na engenharia. E essa opção pela engenharia mecânica era pelo gosto mesmo de projeto de sistemas complexos e que fossem multidisciplinares por natureza, e a engenharia mecânica tinha essa característica, como muitas outras também possuem. Eu me identifiquei bastante com isso. Então, a minha graduação foi feita trabalhando, eu sou formado em engenheiro mecânico pela FEI, ali no começo dos anos 2000. Durante a graduação, também tive uma oportunidade fantástica, que eu recomendo a todos que assistirem aqui o nosso bate-papo, que foi participar de iniciações científicas. Aquilo me abriu a cabeça não só para a formação de engenheiro, mas a importância da metodologia científica, da capacidade de investigar problemas originais, problemas complexos com mais autonomia, e isso abriu portas para que depois eu seguisse na pós-graduação, acabou culminando no meu doutoramento lá na Poli, na Escola Politécnica da USP, onde eu acabei me aprofundando na parte de simulação computacional e também a parte de experimentação de materiais para projeto, integridade estrutural e projeto de estruturas de alta responsabilidade, evitando falhas. Então, eu acabei me aprofundando em comportamento mecânico de materiais, simulação de elementos finitos, toda a parte de fadiga, fratura, mecânica da fratura e integridade estrutural. Então, como nós projetamos e desenvolvemos componentes e sistemas mais leves, mais eficientes, cada vez mais seguros, duráveis, que atendam às especificações do projeto. Então, isso foi um pouco da trajetória. Durante o doutoramento, essas minhas competências acabaram sendo bastante demandadas pelo mercado, isso gerou uma proximidade com as empresas muito grande, foi muito interessante, foi uma época que eu tenho muita gratidão. Eu atuei como engenheiro aí em mais de 80 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com companhias desde pequenas até companhias muito grandes, que eu não vou me dar o trabalho aqui de nominar, mas muitas delas que nós conhecemos de vários setores, óleo e gás, automotivo, algumas da cadeia aeronáutica. Então, isso trouxe uma bagagem bastante grande, bastante diversa. Mas, realmente, quando eu estava concluindo ali o doutorado, eu acabei tendo uma oportunidade docente no programa de aprendizado docente, né, a experiência docente com o meu orientador lá na Poli. Tive uma experiência de sucesso muito grande e criei um gosto enorme pela academia. Já tinha pela investigação, criei também pela docência, e foi como uma coincidência muito feliz que veio o convite da FEI para que eu me juntasse à equipe de professores ali entre os anos de 2007 e 2008. Então, desde então, eu atuo aqui na FEI. Em paralelo... Professor, só me... Esse tempo que o senhor trabalhou com esses projetos, qual instituição você estava trabalhando com? Não, na verdade, eu trabalhava como um consultor de engenharia, um consultor externo, Renato. Então, eu trabalhei em projetos das mais variadas características, trabalhei tanto direto para as empresas que precisavam dos projetos, como para escritórios ou empresas de engenharia que precisavam de um expertise em simulação computacional mais avançada, que envolvesse não linearidades, que envolvesse as previsões de vida por fadiga, por mecânica da fratura. Então, era sempre como projeto de consultoria, tanto direto como indireto, né? Então, foi tudo sempre assim, sempre assim. Nunca vinculado diretamente a uma companhia. A minha vinculação era a Escola Politécnica da USP, né? E depois, esses projetos ganharam mais corpo justamente ali quando eu estava na segunda metade do meu doutorado, né, concluindo
o meu doutoramento e ingressando mais na educação superior. E quanto tempo durou esse período que você trabalhou como consultor? Em torno de uns 6 anos, mais ou menos, 5 anos, assim, mais intensamente. Aí, obviamente, quando você ingressa em uma instituição, né, como foi o caso da FEI, eu desacelerei esse tipo de atuação, né, fui parando esse tipo de atuação, porque aí o meu foco era exclusivamente na docência, na pesquisa de alto nível, né, na formação do meu grupo de pesquisa, formação dos alunos, e isso ocorreu com grande sucesso, felizmente. Então, dando sequência ali na história, né, houve essa oportunidade na FEI, que foi uma grande alegria, e em paralelo eu percebi que quando eu participava dos projetos, e mesmo quando eu conversava com profissionais do mercado, a minha formação estava muito técnica, ela estava muito estrita na parte de engenharia, na parte científica, na parte técnica. Então, eu precisava ampliar um pouco a visão. Eu fui, então, fazer um MBA. Eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas e foi muito positivo, porque aí você abre a sua mente para a área dos negócios, gestão de operações, pessoas, comunicação, expressão, toda a parte de TI, que na época já tinha um crescimento bastante significativo, liderança e toda a parte de soft skills, que era uma coisa também emergente, não tão valorizada ainda como é hoje, mas era uma coisa que já estava crescendo demais. Então foi isso. Aí eu me sediei na FEI a partir de 2008, 2009 como pesquisador e professor tempo integral. Aí eu passei a me dedicar integralmente à FEI e foi uma trajetória ali aproximadamente de uns 5 anos como professor e pesquisador. Depois assumi as responsabilidades relativas à pesquisa de graduação, então os programas de iniciação científica e tecnológica da FEI. Na sequência, fui convidado 3 anos depois para assumir a chefia do departamento e a coordenação do curso de Engenharia Mecânica da FEI. Que ano foi isso, professor? Que ano? A chefia da Engenharia Mecânica foi de 2015 para 2016, tá? Depois, na sequência, aproximadamente 2 anos na chefia, veio o convite para que eu assumisse como coordenador da plataforma de inovação FEI, como head de inovação, assessorando a reitoria. Meu antecessor aqui, grande amigo, o professor Fábio do Prado, que era o reitor. Então, nós fizemos um trabalho aí de alguns anos, estruturando a plataforma de inovação FEI, mudando o mindset da instituição para a inovação, retrabalhando as bases que permitiriam as novas discussões curriculares. E aí, em 2020, em janeiro de 2020, assumi a reitoria da nossa escola, com um grande senso aí de compromisso, um grande senso de responsabilidade, e estamos trabalhando duro para justamente manter, digamos assim, o grande peso que a FEI tem e os jesuítas, né, por meio da nossa obra, na educação de engenharia do país. São aí mais de 82 anos de trajetória, mais de 60 mil profissionais formados na área, né? Então, isso é um legado muito grande e que a gente trabalha bastante para deixar isso muito, muito vivo. Então, Renato, isso é um pouquinho da minha trajetória. Depois, se você desejar, eu posso contar um pouquinho também da FEI e dos momentos dela, porque eu acho que isso para as discussões... eu acho que poderíamos começar por aí também, né, para a gente dar uma visão mais ampla, né, da FEI, né? Podemos, bacana. Então, a FEI é uma instituição, primeiro, né, antes de tudo, ela é uma instituição filantrópica, comunitária, né, portanto, sem fins lucrativos, de inspiração jesuíta e inaciana, como o Renato comentou. Ela foi fundada por um visionário, Padre Roberto Saboia de Medeiros, lá em 41. Começou, pouca gente sabe, como a ESAM, Escola Superior de Administração e Negócios, então o primeiro curso do Brasil de administração, um curso inspirado em Harvard, e o Padre Saboia era realmente um grande visionário. Ele identificou que o Brasil, em crescimento das décadas que viriam, né, demandava pessoas preparadas, demandava saberes que nós não tínhamos em quantidade no país, não tínhamos, na realidade, tanto nos negócios como na área tecnológica e de engenharia. Então, ele funda em 41 a ESAM, depois em 46, logo na sequência, 5 anos depois, a Faculdade de Engenharia Industrial, e ele era um grande articulador. Além de um visionário, ele tinha muita energia, ele era um articulador. Ele contou com muito apoio do empresariado, do poder público à época, né, mas principalmente do empresariado e da sociedade na implantação do que se tornaram essas faculdades à época, né, tanto a Escola de Administração como a Faculdade de Engenharia. O Padre Saboia deixou, então, esse legado importantíssimo, é a nossa grande inspiração, junto da inspiração inaciana. Depois eu posso contar um pouquinho sobre. Aí, na década de 90, com o crescimento da área de computação, foi criada a FCI,
Faculdade de Ciências da Informática. E em 2002, como você comentou, né, Renato, as 3 escolas foram unificadas no Centro Universitário FEI, que é a instituição que nós temos hoje. E, claro, com uma grande ampliação aí de áreas dentro dessas 3 grandes áreas de atuação, nosso foco é em tecnologia e gestão. Até o início dos anos 2000, até a década de 90, o maior foco era, claro, na formação de pessoas preparadas para o mercado. Já nas últimas 2 décadas, isso foi amplamente fortalecido por uma pesquisa realmente de alto nível, pesquisa de ponta, com a criação e fortalecimento das iniciações, depois os programas de mestrado, doutorado, e a partir ali dos anos 2016, 2017, com um grande mindset voltado à inovação, que está fazendo com que tudo isso trabalhe em grande sintonia. Isso tem trazido muito mais proximidade com a sociedade, com o mercado, projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação cada vez de maior envergadura e com maior fomento externo. Então, depois a gente pode falar um pouco disso. E qual é a perspectiva de formação da FEI? É importante entender isso, porque nós temos alguns diferenciais, a meu ver, que são extremamente importantes. Primeiro, a nossa missão prega o seguinte: geração de conhecimentos e saberes e formação de pessoas em altíssimo nível, formação esta integral, tanto na técnica como no lado humano, comportamental, com um objetivo: uma sociedade mais desenvolvida, humana, sustentável e justa. Como é que a gente faz isso? A gente trabalha o tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, tripé inclusive constitucional, de fato bastante articulados, e a inovação percolando tudo isso. De um lado, a gente acredita que isso tudo tem que ser feito com referencial de valores e de formação formação integral do indivíduo, cidadã inclusive, muito forte, e do outro lado, com uma visão de mercado, uma visão internacional e uma visão de futuro. Então, nós nos pautamos dentro da plataforma de inovação pelas mega tendências das próximas décadas, o que essas mega tendências trazem para nós como áreas estratégicas e nessas áreas quais são as tecnologias de suporte, estruturantes, habilitadoras, tanto da formação de pessoas como das pesquisas. Por isso, na nossa escola, vocês vão ver, na FEI, juntos, os alunos de graduação, sempre com os alunos de mestrado, de doutorado, pessoal da educação continuada, os pós-docs, os pesquisadores, e uma carga prática e laboratórios tão diferenciados. Laboratórios esses que cada vez mais estão próximos do mercado. Então, as aulas práticas são, em sua grande maioria, realizadas em laboratórios onde pesquisas são conduzidas e onde projetos de PDI com empresas ou então com fomento oficial são conduzidos. Claro que não é a totalidade, mas é uma parte significativa. Então, o aluno tem essa experiência desde a sua graduação. Além das equipes de competição, que são extremamente importantes para nós, como indutoras da solução de problemas complexos e a exposição dos alunos, mesmo na graduação, a esse tipo de desafio. Então, hoje a gente tem equipe, por exemplo, o AISH, na engenharia química, pesquisando muito hidrogênio verde, o futuro das baterias, a eletroquímica das baterias. Nós temos o pessoal da robótica, que foi campeão mundial, inclusive, no ano passado, em 2022, prêmio inédito do Brasil. Fomos campeões lá na Tailândia, em Bangkok, pesquisando inteligência artificial, visão computacional, robótica autônoma, tudo isso que é um caminho de futuro. Pessoal da mobilidade, né, o Fórmula Elétrico, fazendo pesquisas aí em compósitos, eletrificação veicular, BMS. Temos, inclusive, 2 projetos grandes do Rota 2030, programa federal aqui na FEI, um estudando hidrogênio para a mobilidade e o outro estudando justamente baterias, sistemas de gerenciamento e outras equipes diversas, né, como estudo em compósitos, aerodesign, Baja, o pessoal da engenharia civil, e, entre outros clubes diversos e equipes aí que eu poderia mencionar. Ou seja, é uma vida universitária que a gente tenta tornar bastante envolvente, bastante atraente e desafiador. Porque o futuro, não só do engenheiro, mas do bacharel de computação, que nós formamos também, de ciência da computação, e o administrador, é extremamente desafiador, né, Renato? Você sabe, os problemas são outros, os desafios são outros, eles têm que ser lifelong learners. Então, a FEI está nessa provocação, sempre pautando essa agenda, para que a gente mantenha os cursos bem modernos e contribua aí para a formação no país. É um pouquinho da nossa escola, viu Renato? Tá ótimo. Deixa eu colocar alguns questionamentos aqui. Esse tripé da universidade, né, quer dizer, pesquisa, ensino, pesquisa e extensão,
Dentro das universidades públicas, elas, evidentemente, é um modelo que é adotado, e pesquisa e ensino, evidentemente, que foi um modelo de muito sucesso, né? Já a extensão, ela sempre teve alguns problemas. Isso aqui é uma leitura minha, tá, pessoal, mas a gente também teve alguma vivência da universidade. A gente sabe que esse contato, né, da universidade com a sociedade em geral, ela sempre teve alguns questionamentos e talvez proceda de alguma forma. Então, muita gente, aquela Torre de Marfim, então, eventualmente esse questionamento ocorre, né? E especialmente a engenharia, ela sofre esse questionamento, porque existem assim uma resistência em trabalhar com o mercado, né, com empresas e com empresas privadas, né, então escolas públicas, privadas, tal. Então sempre ocorreu um certo conflito que existe ainda, né? E esse mercado também eu considero o mercado uma entidade, uma variável bastante complicada desse modelo, né? Por vários aspectos. Mas é que mesmo no canal a gente tem a oportunidade de ter algumas entrevistas onde a gente cita a história da engenharia, que ela é cheia de altos e baixos, né? Em momentos onde existe um nacionalismo e outras vezes é dominada pelas multinacionais, né? E isso interfere diretamente na formação dos engenheiros e como os cursos se relacionam com esse mercado. E em outros períodos, simplesmente você não tem demanda de mercado, você está em crise, né? Eu sempre cito aqui que eu, por exemplo, me formei nos anos 80, era um período da década perdida, era lamentável, não existia engenharia. A gente mandava, me lembro tão bem que a gente mandava currículo, tinha 600, 700 currículos lá para escolher um. Né? Então, e aí 90 também foi muito ruim, né? Então, o senhor que se formou nos anos 2000 não pegou essa perna. Mas aí voltamos aqui para os anos 2020, já temos o quê? Já temos um diálogo diferente, já diminuiu bastante a demanda e tal. Por outro lado, né, dentro desse contexto de mercado, desse contexto nacional, nós temos uma outra condição, que é a própria desindustrialização do Brasil, né, que nos últimos 40 anos, quer dizer, nos anos 70 nós tínhamos 30% do PIB industrial, hoje em dia estamos com 10%. Quer dizer, é um mercado bastante turbulento. E por aí se explica um pouco essa relação difícil, né, que as públicas elas têm com o mercado, né? Evidentemente por todas as oscilações que são inerentes a um país como o Brasil, que é um país relativamente estável, né? Se comparar com os países mais desenvolvidos, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, assim, dentro dessa lógica, né? Claro que eu estou entendendo que é uma história bem menos... uma história mais recente, né? Provavelmente não deu tempo de se desenvolver e pegar todos esses fluxos aí. Essa questão da extensão, né, Renato, eu acho que ela passa pelo próprio objetivo da universidade. E é uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado, porque assim, extensão sempre existiu, e ela não é só com o mercado do ponto de vista das empresas e tal, ela é com a sociedade, né? Sim, com a sociedade. A política ou não, digamos assim, a abordagem extensionista de uma universidade é justamente ter o diálogo extramuros, né? Então, ter atividade extensionista é ter atividade dialógica, ajudando a sociedade, ajudando o mercado, e tem que ser uma mão aí, tem que ser algo de mão dupla, né? Tem que ser demandando e também sendo tanto a universidade apoiando a sociedade apoiando a universidade, demandando, tem que haver o diálogo, tem que ser dialógico. Mas, enfim, falando nesse contexto da extensão, nós temos duas coisas que são importantes de comentar aqui. Primeiro, justamente a extensão teria que acontecer em maior intensidade, de maneira mais estruturada, independente do tipo de universidade. Nas públicas, a gente vê um pouquinho mais de dificuldade em alguns momentos históricos. Nas comunitárias, né, como é o caso da FEI e outras instituições, nós temos algumas facilidades, algumas flexibilidades maiores. Então, na FEI, por exemplo, nós sempre tivemos uma proximidade muito grande com o mercado, mas isso não quer dizer que nós atuássemos na extensão em tudo que gostaríamos ainda. Mas nos últimos anos isso tem se intensificado muito, inclusive a regulação da educação superior, você deve estar acompanhando isso, vem induzindo mais que a extensão seja curricularizada, inclusive, seja presente nas horas dos cursos. Então, a partir de 2023, 10% das horas dos cursos de engenharia tem que ser aí extensionistas. Estamos falando aqui de engenharia, então isso aproxima das empresas, aproxima da sociedade. Então, isso é uma coisa que, até por força de regulação, felizmente tem ocorrido de maneira até mais efetiva.
Na FEI isso já acontecia, nós tínhamos as iniciativas não curricularizadas exatamente da maneira que agora nós estamos fazendo, o que trouxe para nós até uma força motriz maior, então isso é muito bacana. Mas eu espero realmente que isso ajude muito a sociedade, ajude muito a universidade e também a coloque em contato com o mercado e poder público, porque é tudo isso que gira o que a gente chama de quádrupla hélice, né? Universidade, empresa, poder público e sociedade civil organizada. Mas vamos falar do mercado e vamos falar dessa questão dos engenheiros que você comentou, né? Não basta, eu costumo falar isso, Renato, não basta capital humano preparado numa nação, se não tiver crescimento econômico, não tiver desenvolvimento econômico, inovação e competitividade para alimentar esse circuito e fazer com que exista demanda para profissionais que constroem futuro. Engenheiros, o pessoal da ciência da computação são profissionais que desenvolvem futuro. Tem que desenvolver PDI, tem que trabalhar em TRLs, desde TRLs mais baixos até TRLs mais altos aplicados, gerando inovação, gerando nota fiscal, tá? Ou se não for nota fiscal, se for um impacto em uma ONG, impacto na sociedade, não tem problema, mas tem que gerar impacto. A gente só vai conseguir isso se nós transformarmos as políticas no nosso país. Você falou da industrialização. A redução da participação da indústria do PIB é grande e ela é mais marcante ainda se nós pensarmos na indústria de transformação, tá? Que é justamente a que mais agrega valor, gera empregos e tudo mais, principalmente a que tem mais sofisticação tecnológica. A de transformação, e quanto mais tecnologia, melhor ainda. Qual é o grande problema? Junto dessa desindustrialização, a gente tem um grande foco da nossa balança comercial em commodities. Tudo bem, ela é uma balança comercial grande, ela é pujante, ela é superavitária, mas ela é muito dependente de commodity. Basicamente, você está falando em minério de ferro, está falando em soja, e isso, nada contra o minério de ferro, nada contra a soja. Por exemplo, a Embrapa é brilhante no país, tem tecnologia, tem pesquisa, tem ciência, aumentou muito a nossa produtividade. Mas se a gente pensa, por exemplo, em minério de ferro, nós estamos falando de 2 centavos de dólar por quilo em valor agregado. Se eu estou falando, por exemplo, em eletrônico, eu estou pulando para $100 por quilo. Se eu falo em classe aeronáutica, eu estou falando em 1.000, $5.000 por quilo. Falar em aeroespacial, então, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, nós temos que passar, nós temos que criar uma visão, uma política de longo prazo para o país, garantindo o desenvolvimento econômico, a segurança jurídica, maior foco na inovação para voltar a atrair investimento, voltar a ter os centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação para realmente agregar valor. Nossa indústria ganha com isso, nossas pessoas ganham, a demanda por engenheiros cresce. O que nós temos visto nos últimos anos, para além de um crescimento no número de cursos, às vezes com qualidade boa, às vezes com qualidade nem tão boa assim, nós temos visto uma redução da atratividade porque as posições no mercado, principalmente as de grande destaque, diminuíram. As melhores cabeças, nós temos tido aquele processo do brain drain, drenagem de cérebros. Nós temos brilhantes alunos saindo aqui dos nossos cursos de graduação, mestrado, doutorado, que ou estão indo para o exterior ou estão trabalhando para corporações no exterior daqui. Como é que a gente melhora isso, se você me perguntar? Como é que a gente poderia criar um trabalho? Tem um lado de políticas públicas, o Brasil peca em não ter uma visão de futuro clara e um projeto de Estado de longo prazo para competitividade, reindustrialização, inovação e agregação de valor, mas quando a gente fala nas universidades e nas empresas, nós precisamos nos aproximar melhor. Vou contar o case nosso aqui que deu muito certo. Eu sou um grande crítico daquela conversa que a empresa fala, o timing da universidade não me atende. E a universidade fala, o timing da empresa e o que ela quer fazer também não me atende. Espera aí, nós precisamos sentar na mesa e nós precisamos alinhar duas coisas. Expectativa, inclusive em termos de TRL, Technology Readiness Level, e timing. Existem projetos que são coisas curtíssimas, que são de impacto imediato na empresa. Tem que ser feito em 3, 4, 5 meses. Talvez um projetinho com um especialista e 3, 4 alunos, 2 alunos. Até TRLs mais baixos, que é um projeto de mestrado, é um projeto de doutorado. Fazendo esses alinhamentos, Renato, nos últimos 2 a 3 anos, nós mudamos esse mindset aqui dentro da nossa agência FEI de inovação e nos aproximamos das empresas com essa filosofia, buscando entender esses alinhamentos. Nós crescemos aí a contratação de projetos, tanto em número como principalmente em valores contratados, seja com fomento oficial externo, seja recursos de empresas, em 9,7 vezes
em 2 anos e meio, aproximadamente, usando essa filosofia. Tá? Então, falta esse diálogo, falta esse alinhamento. Então, hoje tem empresas, por exemplo, a Toledo do Brasil, fabricante de balanças, destaque no país, líder de mercado, ela tem hoje um hub aqui dentro, um laboratório aqui dentro, chama-se Hub ICT, de Inovação, Ciência e Tecnologia. Parte do P&D deles, inclusive uma parte até mais disruptiva, é conduzida aqui. A gente usa recurso da companhia, usa a lei da informática, tem contrapartidas institucionais da FEI, e a gente consegue ter lá em torno de 25 alunos pesquisadores de graduação no momento, depois teremos de pós, 4 professores pesquisadores dedicando ao projeto. Então, quer dizer, é a hélice girando, é um projeto vencedor, e a gente precisa fazer isso com muito mais companhias, até para ajudar que as nossas empresas embarquem na indústria 4.0, 5.0, se modernizem, consigam atender esse mercado mais competitivo. Então, isso aí é um pouquinho da minha visão a respeito. A universidade, Renato, só para fechar, ela é um grande motor do desenvolvimento econômico se ela faz isso. Sim. Trazendo inteligência de fomento para viabilizar os projetos, ajudando o mercado, ela pode ser o grande pivô do desenvolvimento econômico. No Brasil, ainda a gente não encara assim. Veja como é numa Alemanha, nos Estados Unidos, como é que são os laboratórios das empresas dentro das universidades, você entenderá bem o que eu estou querendo dizer. É um pouquinho da minha percepção a respeito. Eu acho que a gente tem um caminho de muitas oportunidades como país, mas a gente precisa fazer muito nessa aproximação. Não, um aspecto interessante que o senhor comentou aí, exatamente essa da questão do ambiente, né? Para quem não sabe, a FEI fica em São Bernardo do Campo, né? Que é o maior polo industrial do país e há muito tempo é assim, né? Então, os seus alunos, né, em geral, eles já trazem essa cultura, né, empresarial, essa cultura industrial, o que eu imagino, não sei se existe algum estudo mais aprofundado, que deva facilitar bastante, né, essa visão, esse engajamento, né, dentro da realidade das empresas, né? Eu que venho, por exemplo, na Universidade Federal, a gente cai lá feito de paraquedas, né, numa empresa, né? Quer dizer, a gente que vem do estudo secundário e uma universidade com bastante fundamentação teórica, mas sem o contato com as empresas, é difícil. Eu acho que aí surgem algumas variáveis que talvez façam um diferencial. Então, isso que você está me falando me lembra assim, o crescimento das universidades americanas mesmo, né? Que são localizadas em contato estreito com o contexto social, atendendo demandas, né, locais, né, até dizer uma coisa muito, esse serviço de extensão é quase natural, né, é quase natural. Né? Então, isso é bastante interessante e evidentemente que aí a FEI... Agora, tem assim, a questão também do mercado, que eu entendo, né, que ele é bastante no Brasil. Veja, universidades, principalmente públicas, aí eu estou comentando, mas que o senhor está falando também, a parte de pesquisa está se desenvolvendo bastante rápido aí também. As empresas, em geral, a parte de pesquisa não é, a gente quase, sempre fica ligado se é uma pesquisa, se é um serviço localizado, né? Alguma coisa, uma consultoria, né? Como o senhor já trabalhou com isso aí, você sabe o que eu estou falando, né? Então, às vezes, a diferença também, ela fica meio nevoada aí, né? E aí as atribuições da universidade, novamente, elas entram num contexto de dúvida, né? Bom, isso aqui é coisa para a universidade? Não, isso aqui não é coisa para a universidade. Isso aqui a universidade tem compromisso com pesquisa e com ensino, né? E talvez essa relação também fique um pouco mais clara dentro do propósito, dentro da expectativa, desse alinhamento que o senhor acabou de comentar da FEI também. É exatamente isso, Renato. Quando eu me referia, desculpe fazer um parênteses aqui na sua consideração, quando eu me referia no alinhamento de expectativas, é exatamente isso, Renato. Até alguns anos atrás, nós prestávamos serviços também, né? Serviços mesmo, desde simples calibrações de equipamentos até consultorias específicas bem pontuais, né? E a nossa agência de inovação, ela se reposicionou no sentido de priorizar e valorizar mais os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de maior impacto mesmo, uso, digamos assim, dos saberes da universidade, das capacidades das pessoas, com impacto no desenvolvimento e inovação. Então, esse alinhamento inicial, tanto de timings, quanto dos TRLs, como das expectativas, já esclarece isso. E muitas vezes eu entendo que ele não acontece logo de imediato. Tem que acontecer.
Muitos casos de empresas, a gente senta para uma aproximação institucional e nós detectamos que o que eles precisam, Renato, é basicamente prestação de serviço, que não é aquele serviço que tem ali alguma novidade, alguma contribuição, seja em termos de inovação, seja em termos científico-tecnológicos ou acadêmicos, então ela não vai interessar a princípio para nós. Nós orientamos, nós damos a indicação, se nós conhecemos alguém que poderia ajudar, mas nós tentamos atrair, independentemente do volume de recursos ou do tamanho do projeto, projetos que tenham desafios a resolver que envolvam a universidade e seu capital humano, seu capital científico. E aí é o que eu disse, pode ser um projetinho bem curtinho. Exemplo, nós fazemos vários projetos, chamamos de PASCM, Projeto Aplicado em Supply Chain Management. São projetos de 4, 6 meses, onde a empresa entra com aporte e nós utilizamos, os professores e os alunos de graduação pesquisam como aplicar inteligência artificial e softwares de otimização logística e das cadeias de suprimentos aos casos das empresas. Só que tudo isso é coletando dados, é gerando também publicações e, naturalmente, existe um benefício para a empresa, que está, inclusive, custeando aquilo. O payback é praticamente imediato. Todos os alunos que participam acabam sendo contratados ou como estagiários ou como efetivos. E nós já fizemos, se não me falha a memória, 12 projetos desses recentemente. E a área cresceu tanto e as empresas de grande porte, tá? Empresas, essas eu posso citar, as parcerias são públicas, como BASF, Leroy Merlin, Seva, B2W, entre diversas outras, né? Então isso cresceu de tal forma que no ano passado, e é tão estratégico a nós inauguramos aqui o Laboratório de Logística Digital, o Digital Supply Chain Lab da FEI, que tem aí inúmeros parceiros de softwares, de IA, as telas touch para fazer toda a parte de posicionamento de centros de distribuição, a otimização de rotas, isso no âmbito nacional. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Precisamos sentar mais à mesa e alinhar melhor essas expectativas, como você colocou. As universidades, tanto públicas como não públicas, têm esse dever com a sociedade e elas vão ganhar muito, porque no nosso ecossistema, eu não estou falando financeiramente somente, eu estou falando, em termos de sustentabilidade, né? Eu estou falando do ponto de vista dos seus saberes. Vem dados, vem problemas reais para que a gente possa resolver. Isso na universidade é valiosíssimo para que mesmo aquelas pesquisas mais de ciência básica, elas tenham um norte macro de longo prazo de onde elas podem vir a ser aplicadas. Então, só uma reflexão aqui para complementar a sua colocação. Espero que tenha ajudado. Sem dúvida. Deixa eu só retomar a questão lá. Eu descobri agora que tem uma quarta hélice aí, tá? Então eu trabalho com a ideia de tripla hélice. Tem a quádrupla e tem a quíntupla, Renato. Opa! Tá crescendo aí. Mas a minha impressão é que nem a de 3 hélices funciona direito, né? Então, deixa eu colocar a quarta e a quinta depois. Mas eu só retomar, na verdade, existe até uma figura que eles chamavam Triângulo de Sábato, que é uma ideia dos anos 60, um físico na Argentina, Jorge Sábato, e ele colocou essa ideia dentro desse triângulo, os vértices, então teria o governo, as empresas, a universidade. E até lá, isso aí tem vários, John Zeman, Merton, esses caras todos se debruçaram sobre os sociólogos, tá? São caras sobre essa ideia de como é que interage isso aí. E, na verdade, que até hoje é uma questão, né? E na verdade, os americanos são muito pragmáticos, né? Então, isso aí, como eu estou falando, a universidade lá já cresceu no outro, diferentemente da Europa, o próprio contexto de criação da universidade já era um pouquinho diferente. E fundamentalmente, essa questão da participação do governo foi muito importante, né, para os Estados Unidos, e todos os países se desenvolveram com essa ideia de que indústria, né? E hoje a gente sabe que a indústria é fundamental para o desenvolvimento, né? Quer dizer, o setor secundário, na verdade, é mais importante que o setor primário. E na verdade, ocorreu, né? Já comentei em outras conversas com pessoas de outras áreas, inclusive, que toda aquela ideia do Vale do Silício dos anos 60, né, foi financiada com dinheiro público, né? Ou seja, é o papel do governo como financiador do desenvolvimento do que veio a ser hoje, empreendedorismo, inovação, microeletrônica, tudo isso foi esse dinheiro público, né? Hoje é relativamente claro essas coisas, né?
E novamente, também é o papel do governo ao assumir riscos, né, dentro da indústria, que a gente sabe que é um fator fundamental. Quem que assume o risco? Né? E o risco principal, em geral, ao que a história mostra, né, é o governo que assumiu. Né? Então, a gente tem exemplos. O próprio pré-sal é um belo exemplo disso aí, tá? Aqui no Brasil, né? Que o Brasil, o governo é que bancou, né? A Shell, na época, estava explorando lá, tal, mas não, talvez não tenha, talvez tenha, tal. Então, novamente, o governo, ele como um agente fundamental nesse processo de indutor de todo esse processo, né? Então, isso que eu acho que é importante, que é na medida também que a gente assiste, de certo ponto, assim, uma certa desarticulação, né? Então, eu gostaria de entender um pouco mais, assim, eu acho que tem todo um desenvolvimento bastante interessante de vocês, mas tem esse contexto, né? Eu acho que a tripla, esse vértice aí que não... Eu entendi a universidade, eu acho que fecha bem, concordo plenamente com a questão de sentar, alinhar a expectativa, a universidade, a empresa, mas eu acho que o grande indutor ainda não compareceu, né? Ou comparece de uma maneira ainda precária. Você tem total razão, e é como eu comentei, tem um lado que são as políticas públicas estruturantes que dão o suporte, e tem o outro lado que é o que a gente consegue fazer a universidade empresa já no contexto que temos, né? Mas vamos lá, olha, para além dessa questão, Renato, de quíntupla hélice e tal, se a hélice tripla, né, tríplice, que o pessoal fala, funcionar bem, já seria um brilhante negócio, seria fantástico, né? E é realmente isso. Uma coisa que nos falta muito, Renato, é um projeto de longo prazo, um projeto de Estado, estratégico. Quais são as áreas nevrálgicas que nós vamos investir pesado. Você citou pré-sal, você citou Estados Unidos. Poxa, Estados Unidos, veja lá na década de 60 a visão do Kennedy, certo? Que vislumbrou que era necessária uma virada, um avanço rápido, tecnológico-científico do país para que ele pudesse ser uma superpotência, que acabou se tornando. Olha a visão que ele colocou ali na questão da corrida espacial. Ele colocou, nós vamos colocar um homem na Lua ainda nessa década. Olha o que nós tivemos de investimento e olha o que nós tivemos de desenvolvimento lá. Todas as cadeias industriais do país, basicamente, foram potencializadas por uma visão e uma indução governamental. Aí eu te pergunto, muita coisa que está na nossa casa, inclusive, veio disso, né? Micro-ondas e outras tecnologias. Mas vamos lá. Hoje em dia, o programa Artemis é diferente disso? Não é. Os Estados Unidos têm um projeto de Estado de longo prazo, estratégico, onde eles veem semicondutores, micro e nanoeletrônica, toda a parte de inteligência artificial, a parte de tecnologias aeroespaciais, materiais avançados. O programa Artemis é uma nova visão de futuro afiançada por investimento pesado, governamental, para desenvolver as suas cadeias nas tecnologias estruturantes, principalmente se nós falamos aí de baixo dimensional, né, nos desenvolvimentos da física, da micro e nanoeletrônica, abaixo de 10 nanômetros lá, existe uma guerra entre Estados Unidos, China, outros países aí que fabricam esses dispositivos eletrônicos. A Artemis é isso. Nós temos que ter no Brasil esse tipo de investimento de longo prazo e que ele flutue menos com o governo, seja mais um projeto de Estado e menos um projeto de governo. E veja por que isso é grave. Se a gente olha para a economia brasileira, nós somos o quê em PIB? Nós estamos entre a 9ª, 10ª economia mundial em PIB. Só que se você olha o Global Innovation Index, quer ver o nosso potencial de inovação, nós somos a 54ª. E se você olha ambiente de negócios e para atração de investimentos, se não me falha a memória, posição 121, Renato. Então, assim, somando isso, somando com as inseguranças jurídicas que muitas vezes nós enfrentamos, com a falta de um projeto de Estado de longo prazo com investimento nas tecnologias estratégicas, a gente fica dando voos de galinha, quando conseguimos, com base em alguns espasmos de investimentos ou iniciativas. Então, por exemplo, grupos discutindo semicondutores, grupos discutindo as energias limpas e renováveis. Isso é absolutamente necessário, mas quando nós vamos colocar isso num framework macro, como nação, para que a gente consiga efetivamente seguir. Eu vejo mais isso lá fora, infelizmente vejo menos isso no nosso país. E eu não estou falando aqui absolutamente de um período específico, ano, ou então viés político-partidário. Eu estou falando como nação. Você citou os anos 80, mas a gente pode pensar em décadas aí que nós não temos
essa visão de futuro sendo construída, trazida a valor presente e com um roadmap de investimentos estratégicos. Então, isso para nós é um grande problema. A gente agrega menos valor, atrai menos investimento, alguns centros de PDI ou não se localizam no país ou acabam até migrando para outros locais e a gente perde projetos globais, né? A gente perde alguns projetos globais. Isso é muito ruim para os nossos engenheiros, é ruim para a sociedade e é ruim para o bem-estar das pessoas. Prejudica a balança comercial, prejudica a PIB, principalmente o de alto valor agregado, e por aí vai. Agora, com relação a essas outras questões de hélice, aí só uma curiosidade, quando o pessoal fala em quarta hélice, é porque eles estão juntando a sociedade civil organizada como quarto agente. Sim. Então fica empresa, universidade, poder público, sociedade civil organizada. E quando se fala em quinta hélice, se fala no meio ambiente. Existe muito criticismo também a isso, se é necessário ou não. É aquela história, se a terceira funcionar bem, nós já estaremos bem, porque o que está nos bastidores, na minha opinião, é evidente, com o ESG crescendo tanto e tal, é a preocupação com o meio ambiente e tudo isso objetiva o benefício da sociedade. Então, se a gente fizer bem a lição de casa da hélice tripla, nós vamos ter um sucesso mais, um futuro, digamos assim, mais promissor. Pelo menos essa é a minha visão. Eu sou um otimista, mas tem muita coisa para a gente fazer. Deixa eu aproveitar essa sua ideia, então, dessa formação do engenheiro, né? Que eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho tomado cuidado, você já diz o nome do canal em perspectiva, né? Então eu tenho falado aqui com pessoas principalmente da área de história, que é uma área que eu trabalhei um pouco também, milito um pouco ainda, né? E em algum momento aqui na Poli, né, a gente tentou colocar, existiu já uma tradição, inclusive, de disciplinas de humanidades, né? E exatamente dentro dessa perspectiva que o senhor acabou de comentar, né, de dar uma visão mais ampla para o engenheiro, além da técnica, né? Isso, assim, dentro primeiro, né, dentro, assim, da expectativa, dentro dos planos de vocês, existe uma ideia, assim, de contemplar áreas mais, que vão um pouquinho mais além da técnica, não? Então, Renato, isso é um dos grandes diferenciais da FEI desde que ela foi formada. A própria perspectiva, a inspiração inaciana, a pedagogia inaciana inclui alto nível de erudição científica e sustentação científica e a formação toda, essa formação técnica, em paralelo com toda a formação humana. Então, sempre os cursos da FEI tiveram não só as cadeiras de várias áreas das humanidades, como também a formação das competências sendo muito bem cuidada. Tá? Então, toda a parte de filosofia, sociologia, as questões de ética, nós temos cadeiras e competências que são desenvolvidas nesse sentido. Mais recentemente, inclusive, comunicação e expressão, toda a parte de comportamento organizacional. Isso é uma coisa que nós não acreditamos que pode ser dissociada. E eu, desde o princípio da FEI, e que, claro, vem sendo fortalecida ainda mais nos últimos anos, com essa mudança do tipo de egresso, do perfil de egresso, do tipo de engenheiro, ou bacharel em computação, ou administrador que a gente tem que formar. Falando do engenheiro, mais especificamente, que é o nosso objetivo aqui da conversa, né? O perfil do que era um egresso na década de 80 é totalmente diferente do que tem que ser um perfil de egresso hoje. Mudaram os problemas, mudaram as ferramentas, saímos de um mercado e uma sociedade mais linear para uma mais exponencial, com problemas quase que na totalidade originais e inéditos. Então, o perfil do egresso é outro. Nesse sentido, a técnica e a humanidade, o comportamental estarem juntos é absolutamente essencial. E quando o pessoal fala hard skills para a técnica e soft skills para o mais comportamental e humano, eu até faço uma brincadeira. Eu não acho que esse termo tá bom, viu, Renato? Porque, para mim, o mais difícil é desenvolver o soft skill, é desenvolver o lado humano. Aquele é o mais hard, na minha opinião, porque ainda mais com os efeitos pandêmicos recentes, nós tivemos, principalmente nos jovens, um desafio maior para a socialização, como eles vão se manter equilibrados nessa era da distração, era das telas, era da hiperestimulação. Então desenvolveu-se muita ansiedade, desenvolveu-se muito quadro de depressão, o pessoal sem entender bem como eles conseguem dar foco e desenvolver o seu lado humano nesse contexto. Então, assim, desenvolver o lado das humanidades nas engenharias é absolutamente essencial, não só para se inserir no mercado, trabalhar bem e resolver os problemas do futuro, como também para a pessoa ter equilíbrio
entre o seu estudo, entre o seu trabalho e entre o seu bem-estar social e de vida. Você sabe que os momentos que a gente tinha de vida antigamente acabaram, são outros. Não existe mais aquilo que a gente via nas décadas de 60, 70, 80, 90, que era estude de 20 a 25 anos, trabalhe em torno de 25, 30 anos, depois se aposente para o resto da vida e descanse. Isso não existe. A vida hoje nossa é um contínuo dessas três coisas andando em paralelo. Você estuda a vida inteira como lifelong learner, tem que desenvolver novas competências, tem que se adaptar. Você atua profissionalmente a vida inteira, seja nos seus empreendimentos, seja numa corporação, numa empresa, seja on demand, como um consultor, e você também, ao mesmo tempo, tem que cuidar do seu bem-estar. Então, isso é um pouco do que eu enxergo, né? Que a gente tem que cuidar nesse ponto aí que você estava chamando um pouquinho da atenção. Espero que as provocações façam sentido. Mas o egresso é outro, e os cursos têm que ser outros, e nós, professores, temos que ser diferentes também. Deixa eu aproveitar a sua... Imagino que isso na condição de reitor, também informações de curso de engenharia de outros países também. E poderia falar um pouco sobre isso aí, em que posição nós estamos e como que estão evoluindo as coisas lá fora também, que muitas dessas variáveis que eu coloquei, até de mercado de trabalho, isso aí acontece lá também, né? Sim. Então, ocorre também, imaginando também, assim, por exemplo, eu já conversei com pessoas na Europa, quer dizer, todo esse parque, por exemplo, essa área que a gente trabalha de consultoria, muita coisa foi para a China, para a Índia, quer dizer, movimentos muito complexos nessa área técnica que até não se observam em outras áreas, né? Mas essa modificação do parque industrial do Ocidente para o Oriente provavelmente impactou a chegar a um ponto de chegar nas universidades também, não? Não, naturalmente isso impactou. Eu citaria dois movimentos, né? Não só no Brasil, mas no exterior também. A gente teve essa migração do Ocidente para o Oriente, então a gente viu cada vez mais isso. Isso foi potencializado também pelo despresenciamento, né? Pelo maior uso da virtualidade. Claro que isso facilitou que essas relações e essa atuação dos engenheiros remota fosse em qualquer lugar do globo. Tem alguns pontos absolutamente positivos nisso, tem alguns nem tanto. E tem uma outra questão também, aí é uma conjuntura mais nacional, Renato, que eu acho que a gente tem que discutir. Nós temos que refletir a respeito. Veja, nós tivemos um aumento muito grande do número de instituições, de cursos e vagas, não só nas engenharias, mas também nas engenharias, nas últimas, uma década e meia, vamos dizer aí, nos últimos 15 anos. Tá? Não necessariamente esse aumento de vagas disponíveis veio com demanda, e não necessariamente esse aumento de vagas veio com qualidade. Então, uma coisa que a gente sempre discute em todos os fóruns, tá? Seja no CONFIA, no CREA, no Ministério da Educação, no Conselho Nacional de Educação, nos fóruns de reitores, é o seguinte: como nós garantimos a qualidade e que essa qualidade seja certificada, reconhecida pelo mercado. E você vai entender bem o que eu estou dizendo. Não basta se ter um diploma de engenheiro, tá? Você tem que ter as competências para atuar como engenheiro. Então, a profissão de engenharia também tem sofrido um certo revés, que é parte dos egressos com não tanta qualidade assim, e a criação crescente da figura do analista, ou então de outro tipo de inserção do profissional da engenharia, muitas vezes porque ele não tem a qualificação necessária para atuar como engenheiro como deveria. Isso é uma deturpação, em parte, da profissão, da atuação profissional da engenharia. Eu sei que acaba desmotivando até, às vezes, alunos de boas instituições, porque acham que esse cenário está extremamente adverso. Então, é uma coisa que, sim, a gente tem que discutir. E impacto salarial também, né? Exatamente, impacto salarial, né? A não observância aí, nesses casos que eu estou citando, do que seria um piso razoável para o trabalho de um bom engenheiro. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que se articular como universidades, as empresas também, mas principalmente os conselhos, para que a gente tenha uma engenharia de qualidade. Olha, existem inúmeras literaturas, Renato, que mostram que sem uma engenharia forte no país, tanto tecnologicamente como cientificamente, não tem indústria forte, não tem desenvolvimento de PDI forte e não tem o impacto intenso no PIB que se deseja. Existe uma correlação praticamente linear com a formação de engenheiros de qualidade e o desenvolvimento de pesquisas em engenharia, ciência, né, de qualidade, com o crescimento do PIB e o crescimento da agregação de valor em produtos. Então é assim, se nós não olharmos com cuidado
os cursos e como a gente vai proporcionar isso, o Brasil está tendo um quadro que eu acho que é até mais difícil do que em alguns países do exterior, embora seja um movimento global. Então, falando de currículo, só para colocar a minha perspectiva aqui, nós temos que cuidar da educação básica. Os jovens têm que vir com uma base sólida no STEAM, tem que vir uma sólida base matemática, física, tá? Toda essa área científica, né, a parte de ciências, tudo isso tem que vir, ciências naturais, isso tem que vir muito forte. E nas universidades nós temos que modernizar os nossos currículos, saindo daquele conteudismo passivo, certo? Em que o aluno basicamente recebia metodologias e saberes que muitas vezes se aplicavam para resolver problemas prontos. Nós temos que migrar desse conteudismo passivo por um desenho de curso que realmente desenvolva competências, habilidades, atitudes e tenha, assim, os conteúdos de suporte por trás muito fortes. Não entendo o meu comentário absolutamente com um enfraquecimento da base. Pelo contrário, a base de cálculo, a base de física, de química, ciências mecânicas, ciências elétricas, toda a parte comportamental e humana tem que estar super forte. Mas o tipo de problema mudou. Os cursos têm que ser muito mais multi e transdisciplinares. Tem que envolver problema complexo e expor o aluno ao desafio. Se ele não tiver projetos integradores, se ele não tiver inovação do começo ao fim, se ele não puder ter parcerias com empresa no caráter extensionista, ir lá pegar um problema, trazer para a universidade, resolver com seus amigos, ter mentoria, ir lá apresentar, como a gente faz com a construtora Patriani na Civil, por exemplo, se ele não tiver isso, ele está perdendo oportunidades. Esse egresso, sim, é o que o mercado também precisa. Tem isso que a gente tem que observar. E o professor, muito além de um professor, o docente, o pesquisador que a gente conhece, ele tem que ser um tutor, ele tem que ser também um mentor, um provocador dessa solução de problemas, dessa problematização e, consequentemente, que o aluno tenha também o desenvolvimento de uma visão de futuro, um plano de curso, um plano de atuação profissional, um plano de vida. É muito diferente olhar para o amanhã do que olhar para o ontem, né, Renato? O World Economic Forum estima que mais de 80% dos problemas e os desafios profissionais que a gente vai ter que resolver em 2030 são sequer imagináveis hoje. Você acha que a gente pode formar o mesmo engenheiro que a gente formava na década de 70 e 80? De jeito nenhum. Então, olha, tem 5 anos aqui que nós lançamos o último curso nosso completamente renovado, de engenharia, todos os cursos, e nós estamos fazendo novamente um ajuste, uma modernização curricular, para que justamente a gente consiga entregar essas competências de maneira mais incisiva, um profissional mais autônomo, que consiga seguir o seu lifelong learning com mais preparo, né, com mais autonomia, seja via especializações, cursos rápidos, mestrado, doutorado. Então é assim que a gente tem que pensar. E também ver se os nossos cursos estão atendendo à demanda da sociedade. Por exemplo, a área de robótica, ela cresce absurdamente. Inteligência artificial também cresce absurdamente. Observando isso ao longo dos últimos anos, nós desenhamos o único curso de engenharia de robôs do Brasil. Lançamos em 2019. Está tendo uma atratividade muito grande, está fazendo um barulho muito forte, e você vê como os alunos se sentem motivados. Ganharam o prêmio mundial no ano passado. Engenharia de robôs. É uma coisa nova para o pessoal da engenharia, né, mais tradicional. Nós temos que oxigenar os nossos cursos, os nossos projetos pedagógicos, mantendo a solidez, mas preparando as nossas escolas, os nossos egressos, para esse mercado tão dinâmico. Trabalhar globalmente, interagir com ferramentas computacionais e virtuais o tempo todo, né? E aproximar, claro, da universidade do mercado, mas respeitando, veja só, respeitando o papel da universidade. A universidade não deve ser uma consultoria. A universidade é quem dita e fornece para o mercado e para a sociedade saberes em alto nível e na fronteira do conhecimento, referenciais muito bem afiançados da técnica e pessoas preparadas. Ponto. Né? Mas essa relação é muito profícua se a gente pensa com um mindset mais aberto para essas transformações. É o que a gente tem puxado nos últimos anos aqui. Nossos professores estão bastante engajados, as lideranças bastante motivadas, nós estamos vendo bons resultados. Não é fácil, né, Renato? Não é fácil. Mas é algo que juntos, inclusive com discussões como a que nós estamos fazendo aqui hoje, a gente tenta contribuir e tenta nuclear. Pelo menos é a nossa perspectiva, né? Ótimo.
Eu estava aqui até, você estava falando do concurso de robôs, né? Eu estava me lembrando, na época eu viajava muito dando cursos, né, de elementos finitos, essa área que você trabalha. E eu me lembro de alguns lugares que o pessoal, alunos, né, de graduação, que eles participavam do Baja, né? E o pessoal, eu me lembro lá em Minas, lá conversando, não, quem é que vai tirar o segundo? Quem é que vai tirar o segundo? Não, porque, como assim o segundo? Não, feio é a primeira. Vamos disputar. Mas é bem isso. É uma alegria. O Baja, inclusive, você está comentando isso, deixa eu te contar uma notícia quentinha. A nossa equipe Baja está nos Estados Unidos, lá no Michigan, competindo no Mundial. Todos os alunos e o coordenador, o professor André, eles estão competindo no Mundial. E nós levamos para lá, olha que notícia interessante, o primeiro Baja 4x4 do Brasil a participar de uma competição internacional. Então, o nosso Baja é o primeiro ano, né, que a gente faz um Baja totalmente novo, assim, do zero, e 4x4, né? Todo ano a gente constrói um novo, mas esse ano ele é 4x4. Ele ficou na melhor posição aqui no Brasil, dentre os 4x4, né? E está competindo lá nos Estados Unidos. Esperamos aí, estamos ansiosos por notícias da nossa meninada lá. A competição está acontecendo esses dias. Ela dura ainda esse final de semana, então nós teremos notícias até domingo. Mas realmente, a nossa equipe é bastante vencedora. Eles foram 9 vezes campeões brasileiros e já foram 4 vezes campeões mundiais, então eles nos honram muito, nos orgulham muito. Que legal. Professor, já avancei no seu tempo aqui, não quero abusar da sua bondade, mas eu deixo em geral uns minutos aí finais para as pessoas falarem alguma coisa que eu gostaria de falar. É claro que o tempo aqui é reduzido, né? Mas eu gostaria de deixar à vontade aí para dizer, olha, isso aqui eu tenho que falar, por favor, fique à vontade. Não, Renato, olha, no mais é só agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, porque a área de engenharia, além de ser uma área belíssima e empolgante, ela é estrutural para o desenvolvimento do nosso país, como eu comentava ainda há pouco. Então, assim, eu espero humildemente aqui que as provocações e as perspectivas, não só do lado da FEI, mas também pessoais aqui como o Gustavo, né, ajudem para que a gente possa refletir juntos o futuro da engenharia, como a gente aprimora a nossa área, como a gente ajuda as nossas universidades, o mercado, o poder público nesses projetos de longo prazo, né? E nós estamos num momento como humanidade muito sensível, de muitas transformações. Nós estamos saindo de uma época de energia fóssil, né? Relações ganha-perde, consumismo desenfreado, por uma outra lógica. Uma lógica da sustentabilidade, do bem-estar, do ganha-ganha, recursos escassos. E nós temos que trabalhar a engenharia nessa perspectiva. Nós temos que olhar assim, como é que a engenharia vai habilitar, com suas tecnologias e seus profissionais, um futuro de abundância, um futuro de bem-estar. Porque vocês sabem que as novas tecnologias, né, Renato, elas tiram muitas vagas, acabam gerando muitas vagas novas. O importante é que a gente coloque o Brasil protagonista nesse processo e as nossas pessoas protagonistas. Poxa, nós temos a 4ª matriz energética mais limpa do mundo, recursos naturais abundantes, pessoas extremamente criativas, competências diversas. Vamos trabalhar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, vamos trabalhar pelas nossas pessoas. Contem com a FEI, contem comigo pessoalmente, Gustavo, entusiasta da nossa área, entusiasta da educação e do Brasil. E, Renato, de novo, agradecendo, contem conosco, as portas da FEI estão abertas aí para você, para o canal e para todos. Opa, ótimo. Professor, muito obrigado pela sua participação, foi extremamente interessante, extremamente rica, né? Eu estava aqui pensando comigo, às vezes os órgãos diretivos, né, grandes instituições, as pessoas chegam lá com uma idade provecta, né? E eu estou vendo sua juventude, sua empolgação, estou refletindo sobre isso aí, porque isso aí é um discurso que empolga, né? E que inspira as pessoas também. Então, parabéns aí para a sua posição tão jovem, tão competente, e ao mesmo tempo com tanta clareza das ideias. Isso aí também é uma coisa fundamental. Mestre, muito obrigado. Espero contar com a sua participação outras vezes também, tá bom? E vai ser um grande prazer. O que menos importa é a idade, Renato. O que mais importa é a mentalidade. Vamos juntos também, e contem com a gente. Contem com a gente. Forte abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau, gente.